Boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live Vai da Nós, mais uma live abençoada, uma semana que se inicia. E vamos juntos compartilhar mais um princípio, mais uma chave importantíssima para a nossa vida. E hoje nós vamos falar de uma lei que ela é certa, uma lei que ela funciona para toda e qualquer pessoa. E ela é fundamental para aqueles que querem resultados em sua vida. Então vamos deixando o pessoal ir entrando aí, sejam todos bem-vindos, vão chegando, vão entrando e vamos juntos compartilhar mais uma chave essa semana para que as coisas aconteçam, para que os resultados venham em nossa vida. Aproveitar que falar de resultados, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a lei da semeadura, como ela é importantíssima para a nossa vida. E infelizmente ontem, né, a equipe que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos uma baita campanha e não conseguimos o objetivo, né, do acesso que a gente vinha buscando aqui no Rio Grande do Sul, que é a equipe do Monson. E aí, por mais que a gente plantou, a gente tentou fazer de tudo, né, fez a nossa parte, deu o nosso melhor, a gente não conseguiu o resultado que a gente gostaria. Né? Mas nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre a lei da semeadura, que é quando você planta, você realmente faz o seu melhor para que as coisas aconteçam. E se por acaso não acontecer, você continua plantando, porque um dia você vai colher. E isso é para tudo em nossa vida, como a gente vai falar aqui hoje. Então, quem está chegando aí, Fer, seja bem-vindo. Vai me dizendo de onde você é. Vamos interagindo aí com a gente para saber de onde você está falando, de qual cidade você está falando aí. Né? Vamos juntos para começar mais uma semana abençoada. E até antes mesmo de a gente começar essa live, eu gostaria que você, né, interagisse aqui com a gente para falar um pouquinho mais, né, de como está, você está, se você já vem assistindo essas lives, ó, Rio Grande do Norte, poxa, longe, hein? Eu fui lá do Rio Grande do Norte, Robson de Criciúma, pastor Robson. Né, muito bacana estar acompanhando a gente. Se você está acompanhando, se você está gostando de nossas lives todas as segundas-feiras e que assuntos você gostaria que a gente pudesse estar compartilhando aqui. Porque é muito importante isso, porque nós juntos vamos crescendo toda segunda-feira. Porque quando vocês compartilham aqui algo que você gostaria que eu falasse, algo de algum assunto específico, assim a gente vai evoluindo junto, vai crescendo juntos, né? Isso é muito bacana, porque nem todas as lives que eu venho falando aqui segunda-feira é algo que eu já conhecia. Eu venho buscando, né, coisas novas para compartilhar com vocês e isso eu também venho aprendendo muito. Isso é muito bacana, é uma troca, né? Uma troca de informações, a gente vai interagindo junto, vai crescendo junto e isso com certeza vai fazer muita diferença na vida de todos nós. Por isso, sempre que você puder, quando você quiser, pode estar compartilhando aqui qual assunto você gostaria, né, que a gente estivesse compartilhando, que com certeza eu farei o meu melhor para poder estar passando sobre determinado assunto aqui. Beleza? Então vamos chegando. Paulo Breno, que saudade das células. É verdade, meu irmão. Né, as células, elas são fundamentais. Foi nas células, através das células, que eu aprendi a importância exatamente disso que estou fazendo aqui. Toda semana estar compartilhando algo bacana aqui, né, para vocês, porque o evangelho na verdade é isso, não é uma placa de igreja, não é uma religião, é a gente estar todos os dias em constante aprendizado e compartilhando com outras pessoas também, para que juntos a gente possa se ajudar, não é verdade? Então, sejam bem-vindos aí e vamos ler a chave da semana que Deus colocou em meu coração aqui para trazer para nós hoje, beleza? Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Essa é a chave da semana. Vamos abrir lá, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A palavra diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém. A palavra de hoje vai nos falar de uma lei que ela é certa na vida de todos nós, de qualquer um de nós, né? Que é a lei da semeadura. Se você for ver, é uma frase muito conhecida, né? Muito usada nos nossos dias, que é tudo que você plantar, você vai colher, não é verdade? É uma frase que todo mundo conhece. Mas só que poucas pessoas realmente dão a devida atenção para a importância dessa frase, porque não é apenas uma frase, ela é uma lei para a vida. E se nós tomarmos o devido cuidado, a devida atenção com essa frase, com certeza a gente vai ter resultado em nossa vida. Porque
a lei da semeadura, ela é certa, que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E simplesmente assim, nós vamos ver como isso se enquadra em todas as áreas de nossa vida. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Como a lei da semeadura ela é importante para tudo em nossa vida. Seja para a família, seja para a sua área financeira, né? Para a sua área profissional, para a sua área espiritual, para tudo, para tudo. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje aqui. Sobre a importância da lei da semeadura, como ela é importante para que a gente obtenha os resultados. Beleza? Então a gente tem que entender que semear, né? Para que uma árvore cresça, o que é preciso? Vamos lá. É preciso da terra, certo? É preciso da semente, é preciso alguém que plante, não é verdade? Isso é necessário para que uma árvore cresça, para que uma árvore possa frutificar e crescer. Então, nós vamos entender aqui que, na verdade, isso tudo pode ser enquadrado em todas as áreas de nossa vida, porque a terra pode ser comparada com os recursos, certo? A terra pode ser comparada como os recursos. A semente, e é isso, e guarde essa frase com você, a semente, ela é o conhecimento. Conhecimento é semente. Então você logo vai entender o que eu quero dizer com isso. Conhecimento é a semente, então é importantíssimo que a gente tenha o conhecimento, a boa semente, para que essa boa semente dê frutos. E aí é preciso alguém que plante. E quem vai plantar? Você. Se você quer resultados na sua vida, você que vai ter que plantar. Então você tem os recursos, você tem a semente, que é o conhecimento, e você vai plantar, você vai agir para que aí os resultados venham em sua vida. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui, beleza? Então, tem pessoas que dizem o seguinte: poxa, mas é que Deus ele faz alguns prosperar, outros não, é tudo, né, de acordo com a vontade de Deus, né? Alguém conseguir os resultados e outros não. Beleza, só que tem uma coisa. Você vai ver em toda a Bíblia que Deus ele é justo. E acabamos de ler que aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Então essa frase, na verdade, não tem nada a ver, né? As pessoas que acham que só aqueles que são abençoados por Deus, só Deus vai escolher pessoas para serem abençoadas. Não, na verdade você vai plantar e você vai colher. Sim, porque Deus é justo. E a palavra também nos ensina que Ele não faz acepção de pessoas. Então a Bíblia não mente, Deus não mente. A sua própria palavra diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Então o que isso significa? Que você tem que assumir a responsabilidade de sua vida e dos resultados dela também. Isso mesmo, se você quer algo para a sua vida, vá atrás, plante e aí você há de colher. E é isso que nós vamos falar aqui. Como é importantíssimo a lei da semeadura para todas as áreas de nossa vida. Beleza? Então vamos começar aqui falando sobre primeiro lugar, a família, que é algo que eu guardo no meu coração, é a causa que eu defendo. São defendidas muitas causas hoje em dia, não é verdade? Cada um tem sua causa aí que defende, e a gente procura respeitar todas as pessoas, né? As causas. Só que nós, como cristãos, nós temos uma causa que a gente tem que sim procurar defender, que são os princípios baseados na palavra de Deus e a família. Sim, isso é a causa que eu luto e procuro passar para onde quer que eu esteja. Os princípios e a família. E eu uso também minha profissão para defender essa causa, com certeza. Então, quando a gente fala de semear para a gente colher dentro da nossa família, isso é muito válido, porque tem pessoas que dizem: poxa, mas a minha família é desestruturada, eu não tenho felicidade em casa, eu queria tanto... Boa noite, Lucinha, seja bem-vinda. Eu gostaria tanto que minha família fosse abençoada, que as coisas acontecessem, mas poxa, você tem plantado, né? Você tem plantado, essa pessoa tem plantado para que ela possa colher frutos dentro da sua família, para que ela possa ter uma família próspera, abençoada e feliz. Então, a lei da semeadura, ela é válida também para a família. Porque se você quer uma família abençoada, você vai ter que investir na sua família. Você vai ter que cuidar da sua família. Os pais vão ter que investir, por exemplo, em tempo, em dinheiro, né? Também na vida dos seus filhos. E com certeza em conhecimento também, para que possam saber a melhor forma de cuidar de seus filhos. Assim como o casamento também. Muitos só querem que o seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge faça coisas para eles. Mas aí, o que acontece? Esse casamento vai chegar num momento em que a rotina pode pegar e os dois não vão conseguir mais se entender. Mas alguém vai ter que ser aquele que vai investir, vai ter que plantar para que aí possa colher um relacionamento feliz. Então, para você ver que a lei da semeadura, ela se enquadra muito na família.
Não tem como você ter uma família abençoada se você não plantar. Se você não semear boas sementes para que aí sim a sua família seja abençoada. Entendeu? A importância, né, da lei da semeadura dentro da família. E o que a gente aprendeu? Cal, seja bem-vindo, Cal. O que a gente aprendeu aqui? Quem estiver acompanhando, se quiser mandar para outras pessoas, está conosco aqui hoje também, pode mandar aí que com certeza quanto mais pessoas, melhor, né? Para que juntos a gente possa estar em constante crescimento. Mas o que acontece? Uma pessoa, né, quando a gente entende que semente, né, o conhecimento é semente, a gente vai adquirir conhecimento, vai buscar conhecimento para que a gente possa sim ter uma família abençoada. Sim, busca qual a melhor forma de criar meus filhos, né, neste mundo. Muitas pessoas, mas o mundo é uma loucura. Busca conhecimento. Né? Busca conhecimento, a gente tem que criar sim filhos para que eles façam a diferença nesse mundo. Então busque conhecimento. Plante para que seus filhos possam te dar bons frutos. É isso. Um relacionamento, como eu posso fazer? Xangri-Lá, seja bem-vinda. Muito bom, Cal, de Xangri-Lá, legal, Rio Grande do Sul. Então você tem que plantar na sua família para que você possa colher também. Então isso é algo que tem que estar constantemente em nosso coração. Você quer uma família abençoada? Então plante, para que aí sim você possa colher bons frutos, né, dessa sua semeadura, de tudo aquilo que você semear. Seja você o responsável para que sua família seja abençoada, próspera e feliz. Beleza? Então, a segunda área que eu separei aqui para nós é a área financeira. A área financeira. A lei da semeadura, claro que ela vai também funcionar com a nossa área financeira, porque simplesmente tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher também na área financeira. Né? Se a gente quer fazer dinheiro, a gente quer conquistar, prosperar realmente, a gente vai ter que plantar. Não vai cair dinheiro do céu. As coisas não vão acontecer. Aqueles que botam sua esperança, por exemplo, em Mega Sena, em jogo de aposta, olha, simplesmente você irá se frustrar. Sinto em lhe dizer, mas você vai se frustrar. Mas aqueles que realmente entendem que vão ter que plantar para que possam colher em sua vida financeira também, esses é que vão prosperar. Por isso eu insisto tanto em falar para as pessoas que elas busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento de tudo, para que possam aí ver formas de como fazer riqueza, como melhorar sua vida financeira, porque tudo isso é conhecimento. Como já falamos, o conhecimento é semente. E na área financeira também. Por exemplo, você sabia que há pessoas que conseguem fazer dinheiro com recurso dos outros? É isso mesmo. É a mesma forma que plantar, né, como a gente falou que a semente, né, ela é conhecimento, é plantar na terra dos outros. Mas como isso funciona? Por exemplo, como isso funciona? Há pessoas que simplesmente elas têm a semente que a gente falou que é o conhecimento, e o que é isso? Ela tem, por exemplo, pessoas que constroem casas para vender. Tem pessoas que não sabem construir, não tem construtora, não tem terra, não tem nada, mas tem o conhecimento. E sabe o que essas pessoas fazem? Elas só ligam uma pessoa na outra. Ela conhece a pessoa que constrói, ela conhece a pessoa que tem o terreno, ela conhece a pessoa que quer comprar uma casa e só liga uma pessoa na outra. Ela tem o quê? A semente. Ela tem o conhecimento. E ela liga uma pessoa na outra. E tem pessoas que estão acumulando riquezas fazendo isso, conseguindo prosperar em sua vida simplesmente por ter a semente, entendeu? Plantando na terra dos outros. Eu já fiz isso, mas de uma forma diferente, por exemplo. Nós aqui na nossa casa, certa vez a gente alugou uma casa em um condomínio, certo? Arrendou uma casa em um condomínio. E o que a gente fez? Quando a gente não usava a casa, a gente simplesmente realugou, falou com o proprietário se a gente poderia realugar e realugamos por um valor maior do que a gente pagava. E a gente conseguia, né, faturar, né, ter um lucro em cima da casa que nem era nossa. Tudo por quê? Pelo conhecimento. A semente. Conhecimento é semente, pessoal. Então a gente tem que entender que a gente tem que buscar conhecimento de tudo. Se você quer prosperar em sua vida financeira, você tem que buscar conhecimento de que formas você pode fazer dinheiro. Então, nós estamos sempre buscando constante aprendizado aqui em casa, eu e minha esposa, né? Para que a gente possa ter várias fontes de renda. E eu já compartilhei isso aqui com vocês também em outras oportunidades, em outras lives. Então, se você quer ter resultados também aí na sua área financeira, não dependa só de uma coisa, só da profissão que você tem hoje, por exemplo.
né? Busque que formas mais tem, né, de fazer dinheiro. A internet é uma ótima função hoje em dia. Se você buscar conhecimento de como fazer dinheiro na internet, vai ter várias outras oportunidades aí que você pode fazer, ou uma renda extra, ou até faturar muito realmente, né? Muito, como pessoas estão fazendo milhares, centenas de milhares e milhões, né, com outras fontes de renda, não dependendo de uma só. Mas tudo é questão de buscar conhecimento. Se você quer prosperar, se você quer realmente ter uma vida financeira bem resolvida, você vai ter que plantar, né? Por exemplo, quem tem uma empresa, a empresa ela não vai funcionar simplesmente de uma hora para outra, as coisas vão acontecer. Nós já tivemos empresas, temos alguns negócios, e a gente sabe que se você quer que ela cresça, você vai ter que plantar. Principalmente no início, você vai ter que se dedicar muito para que aquele negócio dê certo. Isso funciona para tudo. Por isso a lei da semeadura ela se encaixa demais. Ela é fundamental, na verdade, para a nossa área financeira. Porque sem o plantio, sem a gente se esforçar realmente para que algo aconteça, nada vai acontecer. E a gente vai continuar com os mesmos resultados, as coisas não vão acontecendo e nós não vamos conseguir aquilo que talvez a gente tanto gostaria de ter. Mas se você plantar, você semear realmente, ter conhecimento para plantar uma boa semente, com certeza essa semente te dará muitos frutos. Beleza? Então, segundo ponto aí na sua área financeira, plante para que você possa colher também. Beleza? E na sua área profissional? E no emprego que você já tem hoje? Né? Essa lei funciona também? Com certeza, né? Com certeza na área profissional funciona e funciona demais. Porque todo funcionário, né, que planta, as pessoas vão ver. Um funcionário que se dedica, um funcionário que é exemplar, um funcionário que não faz só o que ele é pedido, faz a mais. Realmente é aquele que está em constante aprendizado, que busca o conhecimento para exercer melhor a sua profissão. E esse funcionário ele vai se dedicar dos demais, né, funcionários. Então, se aquele funcionário ele simplesmente não faz só aquilo que todos fazem, esse funcionário já vai se diferenciar dos outros. E esse vai ter as melhores oportunidades. E na minha profissão, por exemplo, no futebol, eu já trabalhei com muitos profissionais do futebol que eles simplesmente eles faziam a diferença no mais humilde que fosse, né? Talvez o seu cargo, né? A sua profissão ali. Porque as pessoas acham que o futebol é só o jogador, né? Tem o jogador, o treinador e só. Mas não é. O futebol tem muitos outros que ficam ali nos bastidores, por exemplo. Né? Pessoas que, como o massagista, o roupeiro, aquele que cuida das roupas, né? A tia da cozinha que limpa lá talvez o alojamento, o estádio, aquela que cozinha, né? Tem vários outros pessoais, profissionais fora dos bastidores ali, onde ninguém vê, mas são fundamentais para que as coisas aconteçam também no futebol. E eu já vi muitas pessoas, por exemplo, tem um massagista que eu trabalhei chamado Silvio Larsen, todos conhecem como bruxão, né? Que é uma pessoa que, poxa, essa pessoa ela é querida por todos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na segunda divisão do Campeonato Catarinense no Camboriú. Certo? Então a estrutura era simples assim, nós morávamos em muitas pessoas lá no alojamento, só que ele era massagista, certo? Mas fazia de tudo, ele fazia de tudo para que a gente se sentisse bem, se sentisse à vontade. Por exemplo, as nossas frutas, elas eram ganhadas de uma fruteira, certo? Nós ganhávamos frutas de uma fruteira, de uma certa fruteira lá da cidade. E aí, só que eles não nos davam as frutas frescas, né? Eles nos davam aquelas frutas que já estavam passadinhas, né? Já estavam saindo ali, final de feira. E aí ele ia lá, buscava essas frutas, mas ele via que algumas frutas já não estavam mais tão legais, né? Mas sabe o que ele fazia? Ele fazia questão de descascar cada fruta, tirar, por exemplo, da maçã, descascá-la certinho, tirar a casca, tirar os podrinhos, né? Que fica aquela maçã meio machucada. E da mesma forma fazia com a banana, fazia da banana madura, ele fazia vitaminas de banana para que pudesse servir nós da melhor maneira possível. Você vê que era um profissional que estava plantando, se dedicando, fazendo o máximo dentro da sua profissão, por mais humilde que fosse, né? Que parecesse ser, fazendo daquela profissão, fazendo o seu melhor. Porque sabe o que aconteceu com ele depois? E isso é só um caso, ele sempre procurou fazer de tudo. O que precisasse, ele estava ali para nos ajudar. É um cara fantástico e quem conhece ele sabe.
Sabe o que aconteceu com ele depois? Pouco tempo depois, ele já estava trabalhando, deixando a segunda divisão de um campeonato estadual para trabalhar em nível de Série A de campeonato brasileiro. Porque pessoas, elas vejam quando você se esforça, quando você é dedicado, quando você faz aquilo de coração, quando você realmente planta. E quando você planta, a lei da semeadura é certa. Você irá de colher com certeza. É isso aí, Lucinha. Que bênção, não é verdade? E assim é com todos nós. A Lucinha foi nossa colaboradora, né, em um dos nossos negócios, né, que a gente tinha. E foi uma bênção para nós. Era uma pessoa dedicada que fazia o melhor dentro da sua função, né? E foi realmente uma bênção para nós lá também. Então é assim. Se a gente der o nosso melhor, assim como esse massagista fez, né? O Lucas que está entrando aí agora conhece o Silvio Larsen, o bruxão. Ele simplesmente fazia de tudo, né, para dar o melhor para nós. Era uma pessoa fantástica, estava sempre contagiando o ambiente e pessoas notam isso. E pessoas vão notar. Por isso você tem que fazer o melhor na sua profissão. E logo ele foi abençoado. Logo depois estava trabalhando num time de Série A de Campeonato Brasileiro. Então você vê, as oportunidades é nós mesmos que construímos. E é assim que funciona em nossa vida. Porque aquilo que a gente plantar, a gente irá de colher também dentro da nossa profissão. Beleza? Então, vamos falar agora de como a lei da semeadura ela pode ser muito importante para a nossa vida espiritual também. Já falamos que ela é importante para a família, na nossa área familiar. Ó, o Lucas está falando aí, ó, né? Grande bruxo, grande Jess. É isso aí. O bruxão realmente foi um cara fantástico. É um cara fantástico até hoje para quem conhece ele. Falamos como a lei da semeadura ela é importante para a área familiar, a área financeira, profissional, e agora vamos falar como ela é importante na área espiritual. Quando a gente fala de área espiritual, envolve tudo, certo? Envolve tudo, sendo também o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Porque quanto mais de Deus a gente tem em nosso coração, a gente vai entender que a gente precisa ser melhor em onde quer que a gente esteja, para colaborar com a vida de outras pessoas também. Isso é fato. Por isso, a lei da semeadura ela vai ser importante na nossa vida espiritual. Porque quando a gente fala, por exemplo, de dízimos e ofertas, vamos lá, é uma área que, né, algumas pessoas elas ficam assim, poxa, mas ficou falar disso, falar de dinheiro e Deus é coisa assim. Não, mas sabe o que é? Né, a semear, por exemplo, o que é dízimo e ofertas? O que significa isso? Simplesmente não é algo que é uma obrigação. Por exemplo, você é uma obrigação, você é obrigado a fazer isso. Não, é algo que você entende que Deus já está lhe dando algo e você vai fazer com que essas bênçãos que Deus coloca em sua vida, você vai compartilhar um pouco disso para abençoar outras vidas também. Isso é fundamental na vida de um ser humano. Quando ele chega a esse ponto, que ele entende que ele, ao prosperar, ele pode ajudar outras pessoas também, isso nos torna realmente seres humanos de verdade, que fazem a diferença nesse mundo. Quando a gente chega nesse nível em desapegar, seja 10%, seja mais, seja menos, algo que a gente faz de coração para a vida de outras pessoas, né? Seja para abençoar igreja, por exemplo, né? Que tem vários trabalhos de igrejas aí que são bacanas, com projetos sociais, projetos para a sociedade, para a comunidade, entre outras coisas, seja para abençoar projetos sociais, seja para abençoar vidas de outras pessoas, não é verdade? Tem várias formas que a gente pode abençoar outras pessoas. Então, quando Jesus ele nos ensina que há mais alegria em dar do que em receber, é exatamente isso que ele está nos ensinando. Por que há mais alegria em dar do que em receber? Porque só dá algo para alguém quem já tem, quem já recebeu alguma coisa. Então, se nós somos abençoados por Deus, se a gente vem prosperando, a gente acabou de falar aqui da área financeira, né? A gente plantar para que a gente colha na área financeira. E Deus vai nos dar esse conhecimento, sabedoria, você vai buscar, você vai adquirir, as coisas vão acontecendo em sua vida, você vai continuar plantando e vai continuar colhendo. E aí, à medida que você prospera, você não pode apenas querer as coisas apenas para si, não é verdade? Não, Jesus nos ensina, há mais alegria em dar do que em receber. Você já recebeu. Então você ajuda, você compartilha, você semeia. E essa semente que você investe na vida de outras pessoas, seja na obra, seja na vida de outras pessoas, com certeza voltará para você muitas, milhares de vezes mais em sua vida. Eu conto para vocês, por exemplo, um fato meu, né?
quando eu era mais jovem, eu era muito mão de vaca, que a gente diz, né? Eu era muito mão de vaca, eu não queria achar, falar de dinheiro e Deus, dinheiro e... Não, dinheiro é meu e tá bom, é só pra mim. Mas quando eu entendi esse princípio, como ele é importantíssimo em nossa vida, e aí eu e minha esposa, a gente começou, poxa, mas por quê, né? O dinheiro nosso é só nosso e que significa? E que ser humano a gente é? Se a gente não puder compartilhar com outras pessoas também, poder ajudar de alguma forma a vida de outras pessoas também, não é? E quando Deus nos abriu a mente, né, e colocou em nosso coração a importância de ajudar outras pessoas também, até mesmo com aquilo que a gente tem de financeiro, com certeza desbloqueou muitas coisas em nossas vidas, muitas coisas mesmo. Foi fundamental para que aí, à medida que a gente ajudasse outras pessoas, muitas coisas foram acrescentadas 1000 vezes mais em nossa vida. Pode ter certeza disso. E aí nós só fomos crescendo, né? Também, tanto na área familiar, quanto em nossos relacionamentos e também na área financeira, em tudo. Porque quando a gente se dispõe a ajudar outras pessoas, a lei da semeadura ela é certa. Ela é certa. Tudo aquilo que você planta, você irá de colher. E graças a Deus, né, a gente vem colhendo, né, frutos disso também. Então, quando a gente fala de espiritual, a gente tem que entender que, por exemplo, a gente precisa orar também a Deus, né? Orar para que Ele nos dê a direção certa, para que à medida que a gente adquire o conhecimento, quando a gente fala, por exemplo, da área financeira, você já entendeu aqui que conhecimento é semente, mas se você não tiver uma boa semente, ou se você já tem uma semente, você tem que saber como usar essa semente. E eu já cometi erros, por exemplo, em minha vida, de ter a semente, né? E querer investir em algo, mas que sem ter a direção de Deus. Por isso que eu falo tanto para as pessoas em procurar a direção de Deus antes de tomar qualquer atitude em sua vida, para que depois você não se arrependa. Porque quando você toma uma direção e vai de acordo com a direção que Deus te deu, né? Bacana, você pode ir. Mas quando você faz as coisas de acordo com a sua própria vontade ou de aquilo que você acha que é certo, muitas dessas vezes você se complica. Eu, por exemplo, né? Erro meu, a minha esposa estava comigo já, né? Faz pouco tempo que eu cometi esse erro em nossa área financeira aqui, onde eu simplesmente vi uma oportunidade de construir nossa casa, né? Onde a gente queria, no lugar onde a gente queria, né? Algo que a gente se planejou, né? Já vinha planejado. Poxa, vamos investir. E apareceu uma construtora com uma ótima oportunidade, né? Nos dando muitas condições de a gente construir essa casa. E aí eu fui sem consultar a Deus, sem orar a Deus, achando, não, mas a oportunidade já veio, nem precisa orar a Deus realmente para pedir uma confirmação, né? Está muito bom essa oportunidade. E fui, né? Fui fazer de acordo com o que eu achava que era certo, sem pedir essa direção. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, essa construtora, ela já vinha fazendo, existia de fato, eu vi, né, que existia a construtora, sim, mas só que eu não fui investigar, né, os frutos dela, né, pessoas já tinham botado ela na justiça, já tinha dado calote em muitas pessoas, e eu cometi um grande erro, achando que era uma grande oportunidade. Infelizmente, né, a gente levou um golpe e nos prejudicou ali naquele momento. Tudo por quê? Porque eu não pedi a direção. Eu que depois que entendi, eu sempre procuro, né, pedir a orientação de Deus para tudo que a gente faz aqui em nossa casa, em nossa vida, seja para tomar direção para ir para algum lugar, para um clube, ou, né, tomar alguma atitude assim, uma grande escolha, ou seja pequena também, a gente sempre procura pedir orientação. Mas nesse momento não. Foi onde eu falhei, errei, e a gente está aqui para compartilhar erros também, para que você não cometa esses mesmos erros, né? E foi aí que eu vi que, poxa, realmente nesse momento eu falhei, né? Pedi perdão para Deus, colhi as consequências disso, tivemos que correr atrás novamente para recuperar aquilo que a gente tinha perdido, mas graças a Deus, Deus abençoou, a gente recuperou, né? Muito daquilo que a gente perdeu e a gente aprendeu com a lição, porque a vida é isso, né? O burrice é permanecer no erro, não é verdade? Mas quando a gente entende que os erros eles fazem parte para o nosso crescimento, aí sim, aí a gente faz igual Jesus ensinou, né? Você vai e não pecas mais, vai e não erra mais, aprende com o seu erro para que você não venha cometer de novo. Por isso é muito importante que a gente peça essa orientação para Deus, para que Ele nos dê a direção necessária, para que a gente tome sempre as melhores escolhas. Beleza? Então, a lei da semeadura em nossa área espiritual também ela é fundamental.
né? É fundamental mesmo. Porque se a gente não semear na vida de outras pessoas também, não há sentido a gente só adquirir riquezas para nós. Na verdade, precisamos sim investir na vida de outras pessoas, para que outras pessoas também dê frutos, e assim vai ser uma corrente, né? Uma corrente do bem, uma corrente de amor, de semear para que frutifique e vai crescendo cada vez mais, e assim a gente faz a diferença nesse mundo. Quando eu entendi isso, isso fez, com certeza fez toda a diferença em nossa caminhada. E hoje, se estamos aqui, né, se todas as segundas estamos aqui, foi muitos frutos disso, de pessoas que um dia investiram em nossa vida e hoje, né, a gente está aqui para investir de alguma forma na sua também, para compartilhar coisas, né, de diversos assuntos todas as semanas, para que a gente possa sempre crescer juntos. E isso é fundamental na vida de todo ser humano, a gente não estacionar, mas já a gente estar em constante crescimento, tanto na fé quanto em nossa vida, seja familiar, profissional, financeira, em tudo. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente está sempre em constante crescimento, em constante evolução. E é isso que a gente tem que entender. O plantar para que a gente possa colher. Conhecimento, importante em todas as áreas de nossa vida, porque vai ser a semente. E uma boa semente plantada, porque o plantar é o agir, com certeza dará bons frutos. Amém? Então, pessoal, quando a gente entende esse princípio, né, o princípio da lei da semeadura, que é uma regra da vida, simplesmente é uma regra da vida, a gente vai entender que o plantio ele é opcional. Né? O plantio é opcional, só que a colheita ela é obrigatória. Você vai colher, simplesmente você vai colher. Né? Você vai colher aquilo que você plantou. Se você não plantou nada, você vai colher nada. Se você plantou maldade, você vai colher maldade. Se você plantou amor, você vai colher amor. Se você plantou o bem, vai colher o bem. E assim é a lei da semeadura, é isso. A Bíblia, por exemplo, conta a história de Mardoqueu e Ester, né? Que eram do povo de Israel, foram morar lá no reinado da Pérsia, né? Como escravos, e a rainha e Ester era prima de Mardoqueu, que a cuidou como sua própria filha desde pequena, cuidou dela, e Mardoqueu era conhecido por fazer o bem para todas as pessoas, e querer o bem do seu povo, da sua família. Certa vez até mesmo ele salvou a vida do rei, soube, né, de algo que pessoas queriam matar o rei, e ele salvou a vida do rei, só que nada fizeram para ele. Mas o que a gente aprendeu aqui? Que todo bem que a gente faz, um dia a gente vai colher. E assim foi com Mardoqueu também. Por mais que ele não fosse abençoado naquele momento, e lembra que eu falei lá do início da nossa história aqui, no clube onde eu estou hoje, jogando futebol, aqui no Rio Grande do Sul, a gente, por mais que fizesse uma grande campanha, não conseguiu o resultado ontem. Fomos eliminados, que era o jogo do acesso, a gente conseguiu o nosso grande objetivo, a gente não conseguiu. Só que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Não colhemos nesse momento aqui, mas lá na frente a gente vai colher. Porque todo o trabalho, se você faz dedicado realmente, você se dedica, você planta, você faz o seu melhor, uma hora você vai colher. E Mardoqueu também foi assim. E outras, lá na frente, ele foi abençoado por aquilo que ele fez. Agora tinha outro nessa mesma história chamado Amã, que era um cara que plantava o mal. Um cara que sempre quis tinha um orgulho, um ego acima, queria que todos se curvassem perante ele. Quando ele passava por Mardoqueu, por exemplo, Mardoqueu não se curvava porque não achava aquele cara digno. Mas o que aconteceu? Esse cara Amã, ele era tão orgulhoso que ele tinha tudo, ele era segundo no reino na época, ele tinha a moral com o rei, ele era o braço direito do rei. Ele simplesmente esqueceu de tudo aquilo pelo ódio. Ele foi tomado pelo ódio, ele plantava o ódio, ele queria o mal mesmo, e ele queria matar não só Mardoqueu, mas todo o povo dele, para te ver. Olha como chega o nível de uma pessoa que tem tudo, tem poder, tem governo, tem moral com o rei, com a rainha, que agora já era Ester, né? E simplesmente, é isso aí, Robson, eu creio, é isso aí, vamos plantar e vamos colher. Então, ele simplesmente deixou-se ser dominado pelo ódio e plantou o mal. E ele queria matar tanto Mardoqueu, como fez uma lei para matar todo o povo dele, toda a família de Mardoqueu. Então você vê, e até mesmo uma forca fez pro Mardoqueu, para você ver. O cara realmente, ele queria plantar o mal. Um plantou o bem, Mardoqueu sempre plantou o bem. Amã plantou o mal. E sabe o que aconteceu dessa história aí? Eu já vou resumir para nós, quem já conhece, né? A história sabe. Simplesmente, Mardoqueu soube,
foi foi atrás da rainha, foi aquela que ele criou, né? Conseguiu conversar com ela, e aí a rainha fez toda uma manobra lá e falou para o rei que Amã queria matar tanto ela como sua família, né? Todo o seu povo. E o rei falou, mas como assim? Como assim? E aí descobriram que realmente era, né, Amã, aquele que tramou tanto em matar Mardoqueu pelo ódio e todo o seu povo. Então aquela forca que o próprio Amã, presta atenção nisso aqui, presta atenção porque isso é a lei da vida, é a lei da vida. Aquela forca que Amã preparou para matar Mardoqueu, sabe o que aconteceu? Ele mesmo foi enforcado na própria forca que construiu. Entenderam o que é a lei da semeadura? Tudo aquilo que você planta, você há de colher. E sabe o que aconteceu com Mardoqueu? Ele foi honrado. Todo o bem que ele fez voltou para ele. E tudo aquilo, né, até aquelas coisas que talvez não deram a devida atenção lá no passado, voltaram para ele lá na frente, porque ele plantou. E quando a gente planta, a gente colhe. Ele se tornou o segundo no reino, ele tinha moral com o rei, ele estava em contato direto com a rainha, que foi aquela que ele criou sua própria filha, né, de criação, e foi segundo no reino, salvou todo o seu povo, salvou toda a sua família e foi um cara exemplar naquilo que fez e deixou um grande legado. E é isso que a gente tem que fazer. Plantar, pessoal. Plantar, porque tudo aquilo que a gente plantar, a gente, no devido tempo, a gente irá de colher. Se não for no seu tempo que você gostaria, né, que acontecesse aquilo que você tanto se dedicou para que você pudesse colher, não se preocupe. Continue plantando, continue regando, que quem vai dar o crescimento é Deus. E no devido tempo você vai colher tudo aquilo que você plantar. Beleza? Então, pessoal, vamos para as tarefas da semana. As tarefas da semana, tem 3 tarefinhas aqui nessa área, né, da semeadura, de plantar e colher, que eu quero deixar aqui para nós, para que a gente faça essa semana aqui. E aí a gente já vai começar a ter os resultados que a gente tanto quer. Beleza? Então, a primeira tarefa que eu vou deixar aqui para nós é a seguinte. Aqui. Primeira tarefa. Ó, a gente falou de semear, né, na vida de outras pessoas, certo? A gente falou de semear. Então, separe um valor mensal para semear na vida de outras pessoas. Isso mesmo. Seja na igreja, ou instituição, ou projeto social, ou alguma pessoa necessitada. Separe um valor para que você possa abençoar outras vidas. Porque como aprendemos, né, com Jesus, há mais alegria em dar do que em receber. E quando você semeia, volta muitas vezes mais para você. Quando você desbloquear isso em seu coração, você vai ver que você será muito mais abençoado. Quando você ajuda, você é abençoado. Né? Faça isso de coração, que eu tenho certeza que você vai colher muitas bênçãos com essas sementes. Então a primeira que você vai fazer aí é semear. Semear, te separar um valor mensal para ajudar pessoas, para semear em a obra, em outras vidas, que com certeza farão toda a diferença em sua vida também. Beleza? Então primeiro, semear na vida de outras pessoas. O segundo, busque conhecimento nas áreas que você quer prosperar. Olha a importância disso. Busque conhecimento nas áreas que você quer prosperar. Pois o conhecimento, como a gente aprendeu, é semente. E com a semente certa, você vai colher aquilo que deseja. É isso. Você tendo a semente certa, você vai colher aquilo que você quer. Agora, se você plantar a semente errada, tem pessoas que até plantam, mas plantam a semente errada. E daí não vão colher aquilo que desejam, aquilo que tanto querem. Mas quando você busca o conhecimento, aí você vai ter essa semente certa para que você possa plantar e ter o resultado que tanto gostaria. Entenderam a mensagem? Segunda tarefa da semana, você vai buscar conhecimento na área em que você quer prosperar, para que você possa plantar e aí você vai colher. Beleza? Terceira e última tarefa da semana, então, para nós, leia ou ouça, né, aí no YouTube, a história do livro de Esther. Aí você vai entender detalhadamente, né, o exemplo perfeito de como o plantar e o colher, tanto o bem quanto o mal, como foi o exemplo que a gente comentou aqui hoje. Então vai aí, leia, é um livro muito curtinho, né, o livro de Esther. Você vai lá, separa um tempinho aí do seu dia, da sua semana, para estar lendo esse livro, que com certeza fará muita diferença em sua vida, e você vai aprender como a lei da semeadura ela é certa, e o que você plantar, você vai colher. Beleza? Vamos encerrando então mais uma live.
Vamos fechar com a nossa oração. Se você que está assistindo nesse momento gostaria de algum assunto específico, deixa aí seu comentário que eu vou deixar anotado aqui para mim, para que eu possa buscar, né, outros assuntos, outras informações, mesmo que eu não conheça, que eu possa buscar conhecimentos novos. Isso é bom que eu vou crescendo, né, quando aprende coisas novas, para que a gente possa crescer juntos aqui também. Então, se você tiver um assunto específico que você queira que a gente esteja compartilhando aqui nas segundas-feiras, coloque aí no comentário, deixe um comentário aí para que a gente possa estar em constante aprendizado e em constante crescimento juntos aqui em nossas lives Vai Dar Nós. Beleza? Então vamos orar então para fechar mais uma live e começar mais uma semana abençoada? Vamos lá? Dá uma respirada aí. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado por nos mostrar que a lei da semeadura, Pai, ela é certa. E tudo aquilo que a gente plantar, a gente irá de colher, Pai. Coloque em nosso coração o desejo, Pai, de cada dia mais buscar conhecimento, porque sabemos que o conhecimento é semente. E uma boa semente plantada, que é a gente agindo, com certeza ela irá de dar frutos, Pai. E aquilo, à medida que vamos plantando, Pai, boas sementes, saberemos que vamos colher no devido tempo, colheremos, Pai, porque o Senhor é quem dá o crescimento. Obrigado pela vida de cada um de nós, abençoe-nos em todas as áreas de nossa vida, Pai, para que a gente possa prosperar e prosperar para abençoar, porque esse é o segredo da felicidade, Pai. À medida que a gente vai sendo abençoado, a gente possa abençoar outras vidas também, e assim colaboraremos para um mundo melhor. Obrigado por tudo, nos abençoe em mais uma semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Esfregue as mãos aí e fale comigo, vai dar nós, e com certeza vai dar nós. Tenha uma semana abençoada, espero vocês aqui na próxima semana, na segunda-feira, 8 horas da noite, para estar juntos em mais uma live Vai Dar Nós. Tamo junto, fique com Deus, até a próxima segunda. Grande abraço!